Eu gostaria de compartilhar uma palavra com vocês hoje, e o tema é de pai para filho. Diga, de pai para filho. Se você estivesse num momento onde tivesse que compartilhar suas últimas palavras para o seu filho, o que você diria? Nem todos têm essa oportunidade. A realidade que vivemos é que muitas vezes, de forma abrupta, somos separados daqueles que amamos. Um acidente, e sem avisar, perdemos. Mas algumas vezes, alguns homens, algumas mulheres percebem da parte do Senhor que aquele dia se aproxima. Foi assim com Davi. Davi, ele já era um senhor bem entrado em dias. A Bíblia gosta de usar essa expressão, entrado em dias, velho. E o Senhor falou para ele: está chegando o momento, está na hora de você vir para a minha presença de forma definitiva. Ele então chama seu filho Salomão, aquele que iria dar continuidade ao trabalho que ele estava fazendo. E aí eu retorno com a pergunta para você: o que você, no lugar de Davi, diria ao seu filho? Abra sua Bíblia lá em 2 Reis, ou melhor, 1 Reis, livro de 1 Reis, capítulo 2. 1 Reis, capítulo 2. Mantenha sua Bíblia aberta nesse texto, por favor. Ore comigo mais uma vez e vamos pedir o direcionamento do Espírito do Senhor entre nós aqui. Pai, Tu és bom, Tua misericórdia dura para sempre. O Senhor é tudo o que temos. O Senhor é tudo para nós. Amamos o Senhor, amamos Tua palavra, amamos a Jesus, Teu Filho, nosso Senhor, Salvador. Amamos o Espírito Santo que habita em nós. Amamos a Tua igreja, Jesus. Amamos o Teu reino. Amamos a Tua vontade, o Teu querer. Espírito de Deus, nos traga a revelação, nos traga a palavra de conhecimento, nos traga entendimento, discernimento, sabedoria. Nos dê tudo o que precisamos para sermos tocados nessa noite. Porque um mergulho em Tua presença é tudo o que eu preciso. Um mergulho em Tua presença é o que eu mais quero. Flua em mim, flua na Tua igreja. Toma o Teu lugar. Teu lugar é o lugar de comando, Jesus. O cetro de comando está nas Tuas mãos, não nas nossas. Tu és o Senhor da igreja. Tu és o líder da igreja. Espírito Santo, traga revelação aos nossos corações. Mais uma vez eu clamo a Ti. Fale com os meus filhos espirituais, meus irmãos na fé nessa noite. Queremos sair daqui extasiados. Por favor, eu clamo em nome de Jesus. A igreja diz amém. Então, em 1 Reis, capítulo 2, a partir dos primeiros versículos, Davi, ele está literalmente no seu leito de morte. E ele então tem o seu filho, seu sucessor, ao seu lado. E ele tem alguns instantes para passar para ele algumas instruções. Talvez alguns de vocês, no lugar de Davi,
iriam dizer: filho, o pai nunca teve nada, mas nós conseguimos construir um grande império. Nós conseguimos, através de muito esforço, de muito trabalho, nós edificamos esta empresa, fizemos aquilo, agora é contigo, filho, você tem que continuar. Olha, você tem conselheiros lá na empresa, fulano, cicrano, e aí você então, quem sabe, começaria a passar para o seu filho as instruções para que ele não perdesse aquilo que você está deixando. Talvez outros diriam assim: filho, veja todo o esforço do pai. Eu me dediquei muito ao estudo. Enquanto muitos brincavam, viajavam, usufruíam, estava lá, me dediquei, estudei, valeu a pena. Veja onde eu cheguei, veja o que eu consegui, os concursos que passei. Então, faça isso. Se você quer ser alguém, estude. O caminho está aqui. Eu não sei o que você diria para o seu filho, mas o Davi, o grande rei Davi, o rei com o maior número de vitórias que a nação de Israel já teve, Davi, um rei estabelecido, porque 40 anos reinou em Israel, 7 anos em Hebrom e 33 anos em Jerusalém, cidade que ele conquistou. Abriu uma cidade, inaugurou o que até hoje é a capital de Israel. O que esse homem vitorioso de guerra tem para instruir seu filho? No versículo 2, é de onde eu já quero começar. Ele diz assim: vou para onde todos na terra irão algum dia. Aí ele começa. Primeiro conselho: seja corajoso, seja homem. Seja corajoso, seja homem. Davi começa dizendo para Salomão: a vida não é fácil, filhão. A vida não é um conto de fadas. E quem está dizendo isso é alguém que estava deixando uma herança bilionária. Naquela época não havia essa contagem de dinheiro, mas Davi deixou uma fortuna para Salomão. Salomão se tornou um homem muito próspero. Sabemos que a mão de Deus foi sobre a vida dele, mas na verdade o que Salomão fez foi multiplicar o que o pai havia deixado para ele. E de repente o Davi poderia dizer o seguinte: está tudo garantido, se você não fizer nenhuma besteira, filho, você e a próxima geração dos teus filhos não vão dar conta de gastar tudo que eu estou deixando para vocês. Mas a primeira palavra de Davi para Salomão é coragem. Seja corajoso e seja homem. Há um chamado, há uma vocação para você. Há um propósito de você estar nessa terra, Salomão. Você não está aqui só para poder ver a banda passar, você não está aqui só para usufruir do que eu estou deixando. Seja corajoso, vai ter muita luta, vai ter muita confrontação, vai ter muita gente se levantando contra. Seja corajoso, seja homem, tenha hombridade. Honre a tua palavra, seja alguém de caráter. É um bom conselho. Davi começa bem, na minha opinião. É um bom conselho. Eu vejo, queridos, e eu tenho batido nessa tecla, porque eu percebo que quando os pais afrouxam com relação à educação dos seus filhos,
o resultado é que enxergamos filhos fracos e que se perdem. Porque, meu irmão, ou eu acredito em você, que fala, porque é tão difícil, que nesse mundo, porque... Ou eu acredito na palavra que me diz, ensina o teu filho no caminho que ele deve andar, e até quando for mais velho não vai se desviar. Ou eu acredito em você, meu irmão, de que a palavra está errada, porque você fez tudo certinho, mas com você não deu certo. Ou eu acredito na palavra. Então você já sabe em quem eu vou acreditar. É mais fácil você e eu reconhecermos onde erramos, pedirmos misericórdia, clamarmos pela graça e falarmos: Senhor, nos ajude a sermos corajosos, sermos homens e instruirmos nossos filhos nos caminhos que eles precisam trilhar. Que o Senhor esteja à frente. Isso começa desde a concepção, onde você começa a lançar palavras proféticas com relação à descendência que o Senhor vai gerar a partir de você. Começa com você que ainda é solteiro, nem casado é, e você já começa a chamar a existência, a descendência que o Senhor vai te dar. E começar a declarar que será uma descendência poderosa sobre a terra, que vai fazer a diferença sobre a terra, pessoas corajosas que não se curvarão. Mas Davi continua. E aí no versículo 3 ele começa a dar outra instrução. Obedeça às ordens do Senhor, seu Deus. Siga os caminhos dele. Conhecer as ordens do Senhor é uma coisa, obedecer é outra. Obedecer às ordens do Senhor do seu jeito é uma coisa. Seguir fielmente o que o Senhor te ordena é outra. Tem muita gente que diz conhecer o Senhor. Tem muita gente que diz obedecer ao Senhor. Mas a obediência ao Senhor, ela se dá através de um coração que é quebrantado, que é contrito. E Davi está dizendo: meu filho, eu vou te falar uma coisa. Não basta apenas coragem, não basta apenas você ser homem. Você precisa obedecer às ordens do Senhor. Eu estou te mostrando, filho, quem é que você tem que obedecer. Eu estou te mostrando, filho, a voz de quem você deve ouvir. Porque muitas vozes vão ecoar nesse mundão velho aqui. Mas a coragem que você precisa, a hombridade que você precisa, é para poder obedecer às ordens do Senhor. E outra coisa, filhão, você vai perceber que durante a tua jornada você se deparará com diversos caminhos. Mas Davi diz: escolha os caminhos do Senhor, porque o Senhor é aquele que aplana os caminhos. Sabe o que é aplanar? É tornar plano, é facilitar, é um caminho, querido, onde Ele prepara. E é nesse caminho que Davi está dizendo para o filho dele no seu leito de morte. Eu estou falando de um pai que está olhando para o futuro. E você ouviu sobre isso domingo agora. Olhar para o futuro, enxergar o futuro. E Davi enxergava o futuro. E é por isso que ele chama o filho dele. E está instruindo o filho dele para viver esse futuro, para conquistar esse futuro, para trazer à existência as coisas que não são para que sejam. Então ele está falando: obedeça e caminhe, obedeça e caminhe. Quando ele diz para obedecer, ele fala de decretos que Deus já deu. Quando ele fala de trilhar, está falando de escolhas. É você quem vai decidir o que vai fazer, irmão. É você quem escolhe o que fala. É você quem decide se pega ou não pega, se usa ou não usa, se vai ou se fica. É você quem escolhe o caminho. Não há problema os caminhos se mostrarem diante de você, porque eu vou te falar uma coisa: Jesus, ele deixou claro que não adianta você pedir para o diabo não te tentar, meu irmão, esquece, vai ter tentação. Mas Jesus disse assim: Pai, livra-os do mal, que eles não caiam na tentação, porque a tentação vai
acontecer, ela vai chegar, ela vai se mostrar, o caminho vai ser trilhado na tua frente. E não são poucas as vezes onde nós em lágrimas nos derramamos diante do Senhor, dizendo: Pai, me ajuda a escolher o caminho certo. Porque, meu irmão, tem caminhos que ao homem parece ser bom, já dizia a canção do Paulo César, lá do grupo Logos. Não tinha essa canção, não era dele? Há caminhos que ao homem parece ser bom, mas seu fim não é o melhor. Por aí vai. Só lembro desse pedaço. É você quem vai escolher. E uma das coisas que você já tem aprendido, não importa qual idade você seja, você tenha, o que você já está percebendo é que tem caminhos que não vale a pena trilhar, porque você já trilhou por alguns deles. Eu também já. O caminho que Deus mostra nem sempre parece ser tão chamativo como os caminhos que aparecem por aí. Ouça-me, mas sempre é o melhor. Sempre é o caminho mais seguro. Sempre é o caminho que vai trazer, no final, bênção para a tua vida. Diga amém a isso. Agora perceba que Davi continua. Siga os caminhos dele, guarde seus decretos, mandamentos, estatutos, preceitos escritos na lei. Então Davi está falando, está tudo aí, ó. Você não precisa inventar a roda, não. Tem gente que quer inventar a roda. Tem gente que quer crescer, quer ter sucesso, quer ir não sei o quê, e tenta inventar a roda. Davi está falando, está tudo aí. Os decretos estão aí. Os princípios estão aí. Está tudo revelado. É só você obedecer. É só você seguir. É só você não escolher o caminho errado. Está diante dos teus olhos. Aí, meu irmão, veja o que ele está dizendo. Qual que é o resultado disso? Para que seja bem sucedido em tudo o que fizer e por onde quer que você for. Para onde você for, se você for corajoso, hombridade, caráter, seja homem, se você obedecer, se você trilhar os caminhos do Senhor, se você mantiver seus decretos, princípios no seu coração, seus estatutos, Davi está dizendo para o Salomão: filhão, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Você será bem sucedido em tudo que você fizer. Onde você botar a tua mão vai abençoar. Aonde você for, Deus é contigo. Para onde você for, você vai ser abençoado. Aqui é abençoado. Coloca lá, é abençoado. Você conhece gente assim? Hã? Tem gente que entra numa empresa, começa a trabalhar, começa a arrebentar. Aí esse funcionário fica com ciúmes, faz levante, faz mentira. Aí você é mandado embora por causa de mentira. Mas ao invés de chorar e reclamar, você lembra do conselho de Deus para Salomão através de Davi, dizendo: rapaz, se Deus me tirou, Ele disse que para onde eu for eu vou ser bem sucedido. Então se não é aqui, Deus vai abrir uma outra porta melhor. E ele não esmurece não, ele continua, ele sorri, ele vai para frente, ele tem ânimo, ele vibra. E aí ele começa a experimentar a abundância do Senhor, o sucesso do Senhor, os resultados positivos que o Senhor tem para a vida dele, onde ele estiver. Onde ele estiver. Porque ele toma posse de uma palavra, de uma promessa. Você bem sucedido. Uma porta fechou, você bem sucedido. Mas por quê? Porque eu tenho coragem, sou homem. Eu estou firmado nos decretos, princípios, promessas de Deus para a minha vida. Eu escolhi andar pelos caminhos que o Senhor tem para mim. Eu vou, não é uma questão de sorte.
É uma questão de convicção, de certeza. Eu já sou bem-sucedido, Deus prometeu. Agora, eu quero chamar a sua atenção e eu quero concluir a minha meditação de hoje com vocês. E a banda da adoração pode entrar. Veja o versículo 4. Desse modo. Diga, desse modo. Davi está dizendo para o Salomão, desse modo, não é de outro, é desse. Desse, não é de outro. Desse modo, Deus cumprirá a promessa que fez. Filho, Deus fez essa promessa para mim. Sabe qual foi a promessa, Salomão? A promessa foi: se seus descendentes viverem como devem e me seguirem fielmente, presta atenção, de todo coração e de toda a alma, sempre haverá descendente teu. Preste atenção na conclusão que Deus me deu aqui. Você só pode dar do que você tem. Você só pode liberar o que você vive. Quando Davi fala seja corajoso, é o cara que enfrentou um leão e um urso para poder preservar e guardar umas ovelhas. Quando ele diz seja homem, é o cara que quando olhou para Golias, um gigante forte, onde nem o rei tinha coragem de enfrentar, ele falou: você está ofendendo é o Deus vivo. Eu sou homem de Deus, eu sou filho dele, e é em nome dele que eu vou contra você. Quando ele diz obedeça, é o mesmo Davi que quando em pecado, que foi arguido por Natã, botou a boca no pó e disse perdão, misericórdia. O mesmo Davi que disse escolhe os caminhos do Senhor, é o mesmo Davi que quando escolheu sair com a Betseba, se arrependeu por ter escolhido um caminho errado. E se você olhar para a vida de Davi, depois de que foi restaurado, não caiu mais naquele pecado. O que está dizendo para o filho: obedeça aos decretos do Senhor, obedeça tudo aquilo que ele já deixou. É o mesmo Davi que quando um dia foi levar a arca, e essa arca matou Uzá, ela precisou ficar na casa de Obed-edom por 3 meses. Davi triste, cabisbaixo, sem entender o que estava acontecendo, ele foi para as Escrituras, e nas Escrituras ele viu qual era a vontade de Deus, e ele fala: Senhor, me perdoe. E ele então deixa o jeito dele, a forma dele, e começa a fazer do jeito de Deus, e a arca vem para Jerusalém. Não adianta no seu leito de morte querer fazer um discurso bonito se ele for vazio. Porque legado não se discursa, legado se constrói. Quando Deus falou para mim de pai para filho, Ele não falou para mim simplesmente de conselhos. Ele falou para mim de uma herança. Que herança você está deixando? Qual vai ser o seu discurso no final dos seus dias? Que sejam eles longos, como foi o de Davi, mas
um dia o próprio Davi disse: eu estou indo para onde todo mundo vai. Eu estou indo para a sepultura. Quais serão suas palavras? Davi não solta palavras vazias ao ar. Ele relembra com o filho o que ele mesmo viveu com Deus. A ênfase é uma só. Se fizerem de todo o coração. A promessa de Deus não tem a ver com legalismo. A promessa de Deus tem a ver com um coração totalmente rendido e entregue. Se fizer de todo o coração, se me buscar, se for de toda a tua alma, então de pai para filho. Todos nós aqui somos pais e mães espirituais. Esta é uma celebração apostólica. São filhos apostólicos. Você está aqui porque você está envolvido no maior projeto do universo, que é a salvação de vidas, que é transformar realidades pelo poder do Evangelho, que é anunciar as boas novas de que o Senhor Jesus morreu e ressuscitou e tomou a chave da morte, e Ele é aquele que pode conceder vida eterna a todo aquele que nele crê. Porque o Pai o amou. Você e eu só podemos dar do que temos. Sabe o que você e eu precisamos? Um mergulho. Quando eu era criança, hoje em dia muitas pessoas têm piscina em casa, mas no meu tempo, não. No meu tempo era o tempo do auge dos clubes, ou então o country. Lá em Tupã tinha um country club, e era muito difícil conseguirmos ir ao clube. Me lembro certa vez, eu era criança e o meu avô conseguiu alguns ingressos para virmos ao Termas de Araçatuba. Veja só, vocês têm muitos anos. E naquela época podia todo mundo viajar na carroceria do caminhão. Imagine você, toda a família Carrasco, com um colchão e um caminhão 1313, com a lona por cima, e a gente veio porque meu avô havia conseguido alguns ingressos para você passar o dia, e viemos para cá e passamos o dia. Mas chega a hora que a mãe diz assim: filho, está na hora, se trocar para ir embora. E a gente falava assim: mãe, mais um mergulho. O que Deus está dizendo para Davi, quando ele diz de todo o teu coração, de toda a tua alma, que você não deixe passar desapercebido o rio dele passando diante de você todos os dias. Quando Davi frisa com Salomão, ele está dizendo para Salomão: não deixe de dar mais um mergulho. Dê mais um mergulho, porque a coragem não é sua, vem dele. Tua hombridade vem dele. Teu sentimento que te leva a obedecer vem dele. Os caminhos que você precisa trilhar vem dele. Então, filho, quer ser bem sucedido? A maior herança que eu posso te deixar é essa: mergulhe mais uma vez.
mergulho na tua presença é tudo que eu preciso. E só vai ser tudo que você precisa quando você declarar que é tudo o que você mais quer. Se esse mergulho for para você mais importante que o ouro e a prata, então, filho, você está na direção certa. Dar um mergulho naquele que é dono do ouro e da prata não te deixará faltar nem ouro nem prata, nem pão nem vinho, nem paz nem alegria, nem felicidade nem esperança. Nada te faltará. Você será bem sucedido. Mais um mergulho, mãe, por favor. Só mais um mergulho. Mas está na hora, filho. Só mais um. Mas chega aquela hora que a mãe fala: tá bom, mais um, e você mergulha. E quando você sai, ela diz: agora tem que ir. E não tem que fazer, porque você tem que ir. Você tem que ir embora. Você tem que voltar, você tem aula, você tem que estudar, você tem que dar continuidade na tua vida. Ei! Mas o que não te falta é oportunidade de mergulhar de novo assim que você tem a oportunidade. Quando eu era criança, eu tinha que esperar um outro clube. Para mim e para você hoje, o rio de Deus não para de correr. Você não precisa esperar uma celebração apostólica, você não precisa esperar uma quarta na célula, você não precisa esperar um sábado, não precisa esperar uma sexta de vigília, não precisa esperar um domingo de celebração. Ele habita em você. Você pode mergulhar no carro, como eu mergulhei vindo de casa para cá, agora. E quando você abre a porta do carro, o rio jorra. Mergulha. Mergulha. Escolha. Trilhe. Se entregue. Seus filhos seguirão seus passos. Seus filhos espirituais, seus filhos biológicos. Há uma história extraordinária que Deus está escrevendo através da sua vida. Você pode ver o futuro? Consegue enxergar o que está por vir? Como um flash de luz, rompendo as trevas, o amanhã vem e não demora. Só conseguimos conquistar aquilo que enxergamos. O futuro é um lugar que você precisa enxergar. Preste atenção à mensagem e entenda a visão. Ouça bem e enxergue o porvir. Veja o futuro e a esperança de um dia bom e olhe para os céus que abertos estão. Veja o reino e a sua expansão. Algo novo irá acontecer e entre nós já está surgindo. Você consegue enxergar? Abra os olhos, esse é o tempo da visão perfeita.